muitos sabem. Presidente Bolsonaro, qual é o futuro do nosso país? Aquele que nós brasileiros quisermos escrever junto com as Forças Armadas e com o presidente. Então, está tudo muito claro. Quando Santo Agostinho, o padre, sabe melhor que eu, diz assim: a liberdade não é escolher entre o bem e o mal. A liberdade é você poder escolher entre o bombom e a maçã. Eu escolho a maçã, eu renuncio ao bombom. Quando você tem uma organização criminosa, que nós devemos denunciar, a espinha dorsal aí do problema, que devíamos ter denunciado lá atrás, desmascarado, e que a imprensa negou, e o Lula confessou, Foro de São Paulo, ligação com a narco-guerrilha, com narcotraficantes, entrada de toneladas de droga, de armamento pesado para bandido. Simples assim. País comunista. O grande mérito do senhor Luiz Inácio da Silva foi ter ressuscitado o comunismo aqui na nossa América. Foi essa desgraça que ele fez, se você quer saber. E olha que eu votei nele no passado, ele não ganhava. Eu falei bem dele. Hoje eu tenho que falar. A Igreja Católica, infelizmente, do Brasil, o padre sabe, nós somos responsáveis como instituição, com o Leonardo Boff, que tem o mesmo nome de batismo meu, que ajudou a colocar essa desgraça aí no poder. Simples assim. Fomos enganados. Então, o presidente está falando. As suas lágrimas falam, não gritam. O seu silêncio berra. O seu cansaço de um soldado, de um capitão combatente, está falando. Esquerda, você está tremendo? Você está sentindo a terra tremer? O silêncio de um homem correto, honesto, que só deu a vida pela pátria, realmente dá o que pensar. E pensem, a vitória está chegando. Ninguém me falou não. Eu tenho fé em Deus. Quem tem fé, diz o Papa Bento XVI, nunca está sozinho. O apóstolo diz: a vitória que vence o mundo é a fé. Quando Jesus que nunca procurou os poderosos, quando ele foi levado diante de Pôncio Pilatos, o representante do Império Romano, Pilatos falou: o Senhor é rei. Ele falou: para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Aí falou assim: mas eu tenho o poder de condenar o Senhor, de libertar o Senhor. Falou: o Senhor não teria esse poder se não lhe fosse dado do alto. O poder a gente aprendeu que emana do povo, mas quem recebeu o poder de conceder o poder foi Deus. Governa quem Deus quiser. Padre, mas Deus não quer o Lula? Deus não vai chegar e votar no nosso lugar. Deus não vai combater no nosso lugar. A sua inteligência, a sua memória mostra o que o PT fez com o Brasil e o que está fazendo. É isso que você quer? Não é. É isso que eu não quero? Não quero. Eu não vou pedir bênção para bandido. Padre Cristiano, não me importa Suprema Corte, não me importam os omissos do Senado e salvo os bons, não me importam os omissos da Câmara e salvo os bons, não me importa a Polícia Federal que está se comportando como capanga do Alexandre de Moraes. Ontem prendeu o cacique Sererê, fez tiranias com caminhoneiros, com empresários, com prefeito, com cidadãos de bem, perseguiu deputados federais, parlamentares legitimamente eleitos. Então o caos está instalado. Não me importa, vão ao inferno todos se não mudarem de vida. Eu vou falar a verdade, morro pela pátria. Não me importa o processo, nem cadeia, nada. Derramo meu sangue, meu suor, minhas lágrimas, mas Deus me poupou do sentimento do medo. Patriotas de todos os cantos do país, patriotas que vivem fora, amigos que não são do Brasil, mas que comungam das nossas ideias e que querem para suas nações a independência das trevas do comunismo, do socialismo, desse globalismo, dessa nova ordem mundial. Leiam mais sobre isso. Estão com todas as garras, estão penetrando todos os ambientes. A ONU, ela é um dos instrumentos fortíssimos da nova ordem mundial. Então, muito cuidado. Obrigaram você a ficar em casa, obrigaram-nos a fechar as igrejas, obrigaram-nos a vacinar, disseram que a vacina é remédio. Por que que, estatisticamente, a ciência diz que o número de mortos é maior entre aqueles que se vacinaram? Por que que agora a ciência não é citada para falar dos efeitos colaterais? E vou falar mais uma vez, quem primeiro vacinou no mundo, a Inglaterra, Estados Unidos e Chile, em dezembro de 2020, em janeiro de 2021, depois que o Bolsonaro obrigou todos os testes, a vacina estava aí para quem quisesse, mas ele, como presidente, não obrigou, porque ele ama e defende a liberdade, respeitou a iniciativa de quem quer. Então, em janeiro de 2021, o presidente já começou a vacinar e não teve desvio de corrupção. Se fosse apetezada, simplesmente teriam comprado água dentro de seringa de Cuba e teria pago caro. O governador da Bahia, que está sendo escolhido para a Casa Civil, foi denunciado por quê? Por desvio, por comprar respiradores mecânicos
de empresa de maconha, não teve respirador, não teve devolução de dinheiro. Esse tipo de gente, Fernando Haddad, que entende de economia, disse que colava ali nos meses que fez, não entende patavina nenhuma. É só gente da pesada, essa carreta furacão que está tentando subir a rampa. Eu devo ter alegria, devo ter esperança, claro. Mas eu devo ter esperança, amor e fé, baseando-me em Deus, não esperando que os acontecimentos sigam o seu curso. Nós, né, o padre falava da questão dos generais. Padre, eu estive ontem com o presidente, uma coisa que ficou clara para mim, que os generais estão fechados com o presidente, as Forças Armadas. Exceção é quem no meio deles que não estão. Nós não vamos criticar as Forças Armadas, porque são a última linha entre o comunismo e nós. Nós vamos apoiá-los, nós vamos gritar SOS Forças Armadas muitas vezes. Vamos cantar o hino da bandeira, vamos cantar o hino nacional, o hino da liberdade, vamos desfilar com nossas bandeiras. Até quando? Até quando o senhor voltar para casa com a mala, com aquela bagagem que o senhor não trouxe? A bagagem da liberdade, a bagagem da alegria. Esse é o presente de Natal que eu peço ao Menino Deus, e a sua Santíssima Mãe, o padre vai me ajudar a pedir também. Mas o senhor precisa acreditar, o senhor que vê, entendeu? Por que o padre está aqui? Por que eu estou aqui? Somos polêmicos? Polêmicos vem do grego, polemos, significa guerra. Nós sim somos soldados de Cristo e soldados da pátria. Não dá para receber bandidos com flores. Padre Cristiano, a coisa que o venerável Fulton Sheen mais dizia, o que alimenta a criminalidade no mundo, uma das coisas que alimenta é a falsa compaixão, é a falsa piedade. Juízes com leis brandas ou não aplicação da lei, solta aquele bandido. Aquela menininha que foi violentada em Aparecida de Goiânia, lá perto da minha diocese, aconteceu com aquilo por causa de juízes, de promotores, de advogados que têm falsa compaixão, que têm falsa piedade. Sabe quando a pessoa fala assim, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, não podemos fazer o mal? Pois é, vocês podem fazer o mal para uma criança que foi violentada, mas vocês podem soltar um criminoso que tinha passagem por estupro. Podem soltar. A saidinha agora do Natal, ela dá liberdade à menina que matou a família, ela dá liberdade a quem fez crimes atrozes. E que é que alimenta isso? A falsa compaixão, a falsa piedade. Então o Padre Cristiano e eu estamos aqui, não é por sermos polêmicos, é porque Deus nos deu dons especiais, da coragem, desta visão. Estamos usando nossas imagens, nossas vozes, estamos saindo do nosso conforto, não estamos temendo represálias. Já sabemos o que nos aguarda, nós não vamos recuar. Os senhores não devem recuar. E por favor, parem de pensar que o presidente está lá e você está aqui. O presidente está aqui conosco. Ele vê cada coisa que acontece. Ninguém chorou mais do que ele. Ninguém sentiu mais do que ele. Ninguém ama mais o país. Você pode amar igual o presidente, mas não mais. Depois de Deus, depois daqueles que estão com Deus, ninguém mais ama. Ele já deu provas suficientes disso. Ele não se vendeu, repito, ao sistema. Ele poderia ter recebido um valor muito alto. Poderia estar bem, ele e os seus. Mas e o que dirão dele? O que a sua filha Laura vai contar do pai dela? Que herança que ele quer deixar para a filhinha? A de um pai honesto, a de um capitão do exército, que não fugiu da batalha. Eu digo para os senhores, olhei nos olhos dele ontem, ele olhou nos meus, eu olho nos olhos dos senhores. Não falo por ele, falo pela fé que eu tenho, falo pelo movimento nosso. Nós já vencemos. É uma questão de dias e de horas. Jesus vai nos dar, antes do Natal, a vitória. Amém. Olha à minha direita, ou o senhor é aquele dos 40 e tantos dias aqui, de lágrimas, de sofrimento, de banho não bem tomado, de noite não bem dormida, de comida, por mais caprichada que seja, não é a comida lá no amparo da sua casa. Chuva, sol, noites de frio. Orgulhe-se disso, tenha isso como honra. E o caminho da esquerda, planejando roubar o país, PEC fura-teto. Não é o Brasil do futuro como estão falando, é o Brasil do furo. Não é a PEC da transição, é a PEC da transação. Só maldade estão planejando, só mentiras. A pátria é grande, né, padre? Que eles querem formar. O socialismo aqui, a grande nação socialista aqui, eles só têm isso, eles não têm motivo nenhum de se orgulhar. E você está fazendo a terra tremer, você está temendo com a verdade, você está passando a limpo. Alexandre, fraude, 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 fraude. Então, convoquemos os patriotas, chamemos. É agora, é dar forças para as Forças Armadas. Repitam comigo, Deus.
Presidente da República Bolsonaro. Forças Armadas. E o povo. Resultado? Liberdade. Vitória. Essa é a diferença, entendeu? Aqueles irmãos nossos, padre, que votaram contra o presidente, muitos dos senhores estão arrependidos. E com sinceridade, então venham para o nosso lado. Os senhores não passou de hora de os senhores virem para cá e de se arrependerem. Não precisam falar o que fizeram, busquem a confissão sacramental, busquem a verdadeira paz de consciência. Os senhores sabem as mentiras que foram ditas. Mal terminou então a declaração de que o bandido era o eleito, os senhores já se arrependeram. Arrependeram pelos senhores mesmos, porque o senhor tem ainda uma parte de honestidade aí dentro da cachola. Então, por favor, ajudem. Estamos falando mais de política, não. Estamos falando do presente e do futuro da nossa nação.